Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Fala, galerinha do grupo. Salve para vocês, galera. Eu espero que vocês estejam bem. Graças a Deus, eu estou muito bem, galera. Sejam todos bem-vindos. Estamos com 35 pessoas aqui na nossa sala. O pessoal da turma da manhã está aí. O pessoal da turma da tarde, com certeza, né? Tem que estar, galera da tarde. O pessoal da turma da noite provavelmente vai entrando aí ao longo do nosso bate-papo online. Então, na questão do online, a gente é diferente, né, pessoal? A gente sempre inova e hoje a ideia é justamente fazer um bate-papo online mesmo, conversar um pouco sobre qualidade em si. E antes, pessoal, que a gente comece a passar algumas informações, a gente já sabe como é que funciona o nosso fluxo, né? Então, coloca aquele ok no nosso chat, justamente para eu poder entender se a nossa conexão está estável. Se você está me vendo bem, se está me escutando, se está vendo o slide, coloca aquele ok, pessoal. Senta o dedo ok no chat, pessoal. Senta o dedo, a gente já conhece, né? Senta o dedo, vocês já sabem como é que funciona, galera. Senta o dedo no ok no chat. A galera tá chegando. Beleza, todo mundo ok. Matheus, Tamires. Acredito que a conexão tá boa. E aí, o pessoal da tarde que está aí na sala, se porventura tiver com algum problema de conexão, vocês podem estar vindo aqui para o Corredor Central, que a conexão melhora um pouquinho, para vocês terem o melhor, né, nesse bate-papo online aqui que a gente está tendo, tá bom? Então, a questão vai ser o seguinte, pessoal. Hoje, eu trouxe um conhecido meu aí que trabalhou ao longo dos anos aí na Alpargatas junto comigo, um cara nota 10, espetacular. E o bate-papo nosso vai ser justamente, vamos falar um pouquinho sobre qualidade. Então, como eu sempre falo, os protagonistas são vocês, são os alunos. Então, qualquer dúvida, pessoal, qualquer interesse que vocês quiserem saber sobre a profissão, sobre o tema qualidade, vocês podem estar perguntando para mim, podem estar perguntando para o André, porque esse horário aqui que a gente estipulou é justamente isso. É um bate-papo descontraído. Tá bom, galera? Então, agora é 4h06, estamos com 38 pessoas, a galera está chegando. Eu estipulei, a princípio, 30 minutos, tá, galera? 30 minutos para a gente poder fazer esse bate-papo. Mas é claro que pode estender um pouquinho, dependendo da quantidade de perguntas. Então, vocês podem perguntar no áudio, se quiser fazer pergunta no chat, pode perguntar. Então, vocês podem ficar à vontade, tá bom, galera? Então, é isso. Então, vamos chegando e vamos que vamos, né? Bora lá. E aí, André? Boa tarde, André. Oi, Danilo, boa tarde. Boa tarde, guerreiro, tudo bem? Tudo jóia. Tá me ouvindo legal aí? Tô te ouvindo. Beleza, pessoal, tá ouvindo legal? Show de Acredito bola. que esteja tudo certo com a nossa conexão. Hein, André? Então, conforme a gente conversou anteriormente, esse nosso bate-papo aí está sendo gravado, tá bom? Okay. Justamente para mim estar passando para a turma da manhã, que infelizmente, às vezes, na correria do dia a dia, às vezes algumas pessoas estão trabalhando, não pôde estar aqui participando ao vivo com a gente. Também vai para a turma da noite, para eles poderem visualizar depois esse nosso bate-papo. Mas, de qualquer forma, vamos aproveitar, vamos extrair o máximo aí do que a gente tem para oferecer para os nossos alunos aqui. Principalmente você que já está há um bom tempo lá, já vivenciou produção e qualidade, então tem muita experiência aí para poder passar para todo mundo aqui, né, André? Perfeitamente, Danilo. Primeiramente, boa tarde para todo mundo, é um prazer estar aqui, a gente, né, nesse momento aí para bater um papo sobre a minha experiência profissional e a expectativa de vocês também em relação ao futuro, como inspetores, como técnicos, como supervisores, né, engenheiros, etc. E vou estar sempre à disposição aqui para qualquer dúvida, qualquer questionamento a respeito, né, dessa expectativa de vocês em relação à minha experiência profissional. E, assim, para começar, Danilo, falar um pouco da minha experiência, do meu profissional, né? Eu tenho 36 anos, sou formado em engenharia de telecomunicações, é uma área até um pouco diferente do que se imagina para um supervisor de qualidade.
Porém, inicialmente eu tive eu tenho, na verdade, uma queda por tecnologia, certo? E, inicialmente, eu ingressei em indústria especificamente de eletrônicos, né? Foi numa empresa aqui em Montes Claros, um projeto piloto que teve aqui, depois foi para o sul de Minas, trabalhei lá mais ou menos uns 2 anos antes de vir para Alpargatas, né? Minha opção por vir por Alpargatas é por estar próximo aqui da família, etc. Então, eu optei por voltar. E é uma empresa espetacular em termos de avanço em tecnologia, por ser um processo bem arcaico, né, vamos dizer assim, de manufatura propriamente dita, né, um processo que ainda exige bastante das mãos das pessoas. E, em virtude disso, também precisa de um processo de garantia da qualidade extremamente importante. Enfim, fiquei tenho mais ou menos mais de 10 anos de experiência, inicialmente quase 8 anos como supervisor de produção e nos últimos anos aí como supervisor de qualidade, né? O pessoal está falando que o áudio está baixo. Está baixo aí, pessoal? Para mim aqui tá bom, André. Para mim aqui tá ok. Aqui eu tô conseguindo ouvir perfeitamente. Beleza, tranquilo. Então vamos dar continuidade. Eu vou aumentar o tom aqui um pouquinho para quem tiver com maior dificuldade entender bacana. Enfim. E, cara, está sendo bem diferente para mim essa posição de supervisor de qualidade, né? Porque na época eu optei para ir para a qualidade porque eu via uma oportunidade muito grande em termos de conhecimento, né, e de experiência, porque eu já tive 8 anos de experiência, como eu disse, né, como supervisor de produção, e via essa necessidade no meu profissional de adquirir mais conhecimento, e via na área, e vislumbrava a área da qualidade, porque é extremamente fascinante. Veja bem, na minha experiência lá como supervisor de produção, eu cuidava de um setor só, de aproximadamente 250 pessoas, e hoje, basicamente, eu sou responsável pela fábrica toda, num turno, em termos de entrega, né, em termos de qualidade. Então, ele abrange todo o processo produtivo, do início ao fim, desde a parte de matéria-prima, o início do processo de transformação até o final, na hora que você vai expedir para o cliente no CD, né, no centro de distribuição. Então, a qualidade em si, na Alpargatas, ela abrange todo esse ponto, né, de processo, tudo que se envolve no processo de entregas, né? Então, as entregas têm que ser com qualidade, desde o processo de recebimento da matéria-prima, de validações por parte de laboratórios e testes, início do processo, né, a primeira fase de transformação. Então, eu vislumbrava muito essa área da qualidade, porque é extremamente interessante e desafiadora, tá? Eu gosto de desafio, e isso é o que me motiva. Então, houve o interesse da minha parte para ir para a área de qualidade, né? E aí eu fui promovido horizontalmente na Alpargatas para essa área, e hoje já faz aí basicamente 1 ano e 8 meses que eu estou lá, com vários desafios. Aí na Alpargatas, André, quanto tempo você tem de Alpargatas? Isso, na Alpargatas vai fazer 9 anos em janeiro. Então, desde o processo lá de construção da fábrica, eu participei, nós viemos aí, na fábrica ainda estava ali um esqueleto, vamos dizer assim, ainda estava em processo de construção, e fiquei aproximadamente ali 4 meses em Campina Grande, fazendo treinamento em Campina Grande, lá na Paraíba, né, que é a maior unidade da Alpargatas lá, em fabricação de sandálias, e ela faz aproximadamente hoje, na de Campina Grande, em torno de 700 a 800 mil pares por dia, enquanto a gente faz 260, 270 aí na média. Então, ela tem o dobro de funcionários que a gente tem, quase o triplo, se não dizer, se não for me engano, né? Meu engano, quase o triplo de funcionários, ou seja, nós temos aqui aproximadamente 3 mil lá, 7 a 8 mil funcionários.
Então, é muita gente no processo de produção, é muita gente no processo de transformação, e quando se trata ali de pessoas no processo, né, a qualidade tem que ser muito mais atuante em termos de orientação, em termos de treinamento, em termos de acompanhamento, de auditorias, porque é extremamente vulnerável quando se diz a respeito de processo de manufatura, né, assim, quando envolve muita gente. Então, para garantir a qualidade, é um processo bem Robusto, né? É um robusto e processo. exigente, né? Exigente dos auditores, dos inspetores, etc. E aí, vai fazer 9 anos e 2 anos, praticamente, que eu estou na qualidade, sabe? Então, André, muito obrigado, né, pela essa apresentação. E, assim, primeiramente, eu gostaria de agradecer também pela sua disponibilidade, de estar passando um pouco dos seus conhecimentos aqui para a turma. Então, acredito que vai agregar muito valor, como já está agregando, né? Perfeitamente, cara. Eu fico à disposição. O pessoal que tiver questionamento, tiver dúvidas, pode ir perguntando. A gente vai batendo um papo aí bem descontraído. E o objetivo realmente é esclarecer um pouco a mente dessa galerinha aí, deixar um pouco mais suave esse entendimento da André, comunidade. A galera... Pode falar, Flávio. Flávio quer falar. Pode falar, Flávio. André, na área sua aí, você tem a equipe, tem os técnicos em cada sessão, ou o pessoal da qualidade, no caso, você interage com o pessoal da produção, ou você tem já a equipe sua formada, no caso aí, dentro da Alpargatas? No caso, seria um técnico em cada área, entendeu? Entendi. E você como supervisor. Beleza, Flávio. É o seguinte, Flávio, interessante sua pergunta. Bom, lá nós temos áreas diferentes dentro do nosso processo, né? Nós temos processo de mistura, processo de vulcanização, nós temos processo de estamparia, processo de injeção, processo de estamparia e processo de customização e CD. Todas essas áreas eu tenho um inspetor de qualidade, certo? Para quê? Para garantir, né, que todos esses processos estejam ocorrendo da maneira adequada dentro do padrão. Então, todas essas áreas, nós temos aí processos que são controlados, né, e precisam ser auditados. Então, tem uma equipe de inspetores que é atuante no dia a dia em termos de auditoria, né, tanto de processo quanto de produto, né, porque eu preciso basicamente, Flávio, a minha resposta dentro de um processo, ou seja, a concepção do produto após aquele processo de transformação, ele conversa muito em função daquilo, da forma como eu estou atuando, certo? Então, eu tenho os inspetores que ficam garantindo isso dentro do processo, tanto para a parte de execução, de reorientação, de reciclagem, em termos de processo. Então, eu tenho sim uma equipe que fica atuante dentro de cada área de processo de transformação do produto. Entendi. É isso aí, valeu, André, obrigado. Eu quero perguntar tirar uma dúvida também. À vontade. Na verdade, eu ia até perguntar a mesma coisa que o Flávio perguntou, mas ele já adiantou. Só que ele disse que eles trabalham desde da matéria-prima até a entrega do produto, né? Porque a entrega tem que ser... tem que acontecer tudo bem certinho. Só que até a parte do CD, né? Aí, ou o CD, que é o centro de distribuição, também tem um especialista de qualidade, porque o centro de distribuição, eu acredito que da Alpargatas também é uma entrega onde você, tipo assim, tem que entregar para o cliente dentro do prazo. Então, lá também tem que ter um técnico de qualidade? Como que funciona? Porque a gente está falando de matéria-prima, né? Tipo, desde quando chega o produto até a sandália ficar pronta. Mas, e, por exemplo, a entrega, o centro de distribuição, também tem específico e o procedimento é mais diferenciado? Como que funciona? Então, Thalita, interessante sua pergunta. E sim, precisamos de inspetores, né, técnicos de qualidade nessa área também. Né? É uma entrega, como qualquer entrega, tem que ser, né, feito dentro dos padrões. Então, na área do CD, né, que é o nosso centro de distribuição,
Eu tenho, obviamente, a Alpargatas entrega para diversos clientes, milhares de clientes, para vários países, né? Então, quando eu vou fazer uma entrega no CD, quando eu vou fazer a expedição, eu preciso conferir se tudo está adequadamente, inclusive o próprio produto, né? Veja bem, o processo de transformação em si ocorre, né, como eu expliquei, desde o processo de recebimento da matéria-prima, que a gente audita, né, e verifica, e faz as análises, etc., até a entrega do CD. Então, todo o processo de transformação, até o envio para o cliente, a gente tem inspetores atuantes para verificar se a gente está entregando de acordo, né? Para que nenhum, por exemplo, CD não entregue nada divergente daquilo que o cliente está pedindo e nada fora do padrão em termos de qualidade do produto. Então, a gente precisa garantir isso em todas as etapas do processo, e o CD também é uma delas. Ok, entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém? Então, pessoal, se vocês levantarem a mãozinha, eu vou entender que vocês querem fazer uma pergunta, tá? Pode falar, Maria Luísa Pereira. Meu nome é Maria Clara, estou assistindo com a Maria Luísa. Eu queria Tudo saber bem. se você já foi estagiário da Alpargatas ou já acompanhou um estagiário, como é o papel desse estagiário dentro da fábrica. Beleza, Maria. É o seguinte, eu não fui, né, eu entrei na Alpargatas como supervisor de produção, né? Mas já fui estagiário um dia também. Atuei na área de eletrônica. E hoje, assim, a gente não tem, a qualidade não tem estagiário propriamente dito. Quer dizer, nós temos um estagiário na área administrativa, certo? Ele é atuante ali em algumas demandas burocráticas do setor, né, documentações, etc. Mas na área específica, assim, de inspeção e de auditorias, né, de produto, processo, a gente não tem estagiário, mas a gente tem jovens aprendizes. E jovens aprendizes, eu tenho um certo acompanhamento com eles. Basicamente é quase ali, vamos dizer assim, a mesma coisa, né? Porque o pessoal de jovem aprendiz, eles vem como uma mão de obra em treinamento também, que é o mesmo fator a mesma questão do estagiário, que na fábrica também tem bastante, tá? Na qualidade, em todas as áreas tem bastante estagiário. E é um processo extremamente enriquecedor para o estagiário, né? Porque é uma grande oportunidade de ser efetivado dentro da fábrica, né? É um processo de aprendizado, né? A gente, né, passa diversas lições, o estagiário chega com muita informação teórica e basicamente ali ele vai colocando em prática todos esses conhecimentos que ele vai adquirindo, né, que ele adquiriu, na verdade, no decorrer das suas atividades de teóricas, né? E, assim, é extremamente bacana. Eu já pude acompanhar um ou outro estagiário na área da qualidade, né? Como eu disse, ele não é atuante na área de auditorias, né? De processo ali, mas nas partes burocráticas e documentações tem ali uma atividade extremamente importante do estagiário. E já pude presenciar uma ou outra, apesar de estar num turno que não tem um contato diferente, diretamente, né? Com esse estagiário, mas eu trabalho com ele em algumas demandas também, porque ele solicita algumas informações de processo, de auditorias, né, de inspeções e tal, e aí a gente tem esse link, assim, bacana. Ô André, uma pergunta aqui. Na área sua, aí, no caso, vocês também inspecionam, vamos supor, ali, o restaurante. Tem a área sua também, é função do seu setor, restaurante, banheiro, né, limpeza de pátio, essa questão aí, ou não? Não, Flávio, essa área aí, a gente da qualidade é atuante especificamente no produto, no produto Havaianas, nas sandálias, certo? Esse processo que a gente acompanha diretamente. Essas áreas, né, como você citou aí, é de responsabilidade da segurança patrimonial e facilities, né? Então, é uma área diferente da qualidade, mas que também, obviamente, trata alguns pontos aí em termos de auditoria, né? Nessas
áreas que você citou aí, de restaurante, pátio, segurança. Só onde agrega valor ao produto, não é isso? Exatamente, exatamente. A qualidade em si, a gente vai falar de alpargatas, né? A área da qualidade, o setor de qualidade é onde agrega valor ao produto. Exato. Tá vendo, Danilão? Valeu, Então, André, aqui a turma toda de manhã e da tarde do nosso curso técnico em qualidade. E, no caso, como você está vivenciando lá na prática, o dia a dia, vendo realmente o que está acontecendo, o que faz um técnico em qualidade? No caso, como que funciona o dia a dia na empresa desse profissional? Então, Danilo, como a gente funciona 24 horas por dia, né? A gente tem turnos, primeiro, segundo e terceiro turnos, A, B ou C, né? Algumas pessoas chamam dessa forma. A gente tem um processo extremamente dinâmico em termos de passagem de turno, né? Porque é algo que está assim, correndo a todo momento, né? Você tem um processo de transformação na área da mistura, que está tendo alguma diversidade, o inspetor daquela área ele tem que passar para o inspetor, né? Por exemplo, o próximo turno que chegar, já entender como é que foi a dinâmica do turno anterior, do processo em si, do que aconteceu, quais são os desvios, o que está mais impactando, e o que é importante ele auditar, o que é importante ele verificar, qual o ponto de atenção, né? E, assim, o inspetor, basicamente, ele tem um roteiro, né, de inspeções e de auditorias que ele faz em cima do escopo de trabalho dele. Então, quando ele chega na área dele, já começa na primeira passagem de turno, ele já verifica as informações do que foi que aconteceu no turno anterior, qual foi, né? Como eu expliquei, o que está demandando mais de auditoria, o que está demandando mais de cuidado, de atenção, para que ele possa, em cima daquele roteiro dele, definir as prioridades do dia, vamos dizer assim, né? E começar a fazer as auditorias, os levantamentos, né? E garantir que o processo, por mais ali que tenha ali uma diversidade ou outra, tenha essa continuidade bacana, né? Que ele consiga resolver, que a gente consiga resolver também. Ô, André. Ou não, Gabriel? Pode falar, Gabriel. André, em questão do qualidade, ele também tem um sistema de rotatividade na empresa, no caso, como exerce vários serviços, né? Tem várias áreas, ele acaba trabalhando um pouco, alguns meses em uma, e depois passa a trabalhar em outra área da empresa? Entendi sua pergunta. Quando você falou de rotatividade, eu achei que você estava falando de saída e entrada de pessoas. Com relação ao que você perguntou, Gabriel, a gente tem sim essa dinâmica, tá? De fazer um job rotation, que chama, né? Com os inspetores, para que eles possam adquirir experiência suficiente para atender em diversas áreas, né? Porque apesar de, né, a gente está falando de um produto de sandália, a gente tem diferentes etapas e diferentes processos, diferentes maneiras de estar concebendo o produto e fazendo e finalizando ele. Então é importante que a gente tenha isso nas mãos, né, vamos dizer, essa carta na manga de inspetor que tem uma polivalência. A polivalência seria o quê? Essa habilidade em outras áreas também, porque, querendo ou não, como já dizia um antigo gestor meu, quem tem um não tem nenhum. Na necessidade de um dia lá, eu tiver só um cara que conhece a área, se ele passou mal, se ele teve alguma dificuldade, ele não tiver, eu vou ter grandes problemas para administrar, entendeu? Então, faça necessário essa polivalência, né? Esse conhecimento diverso e amplo do pessoal em várias áreas. Beleza, Gabriel? Entendi. Ok. André, a Joyce perguntou aqui no chat. As pessoas que trabalham no setor da qualidade são formadas em técnico em qualidade ou afins, ou são formadas em outra área? Então, a gente
A gente vem aperfeiçoando isso com o decorrer do tempo. Em que sentido, Joyce? No início, a gente tinha muita dificuldade em termos de experiência, pessoas com conhecimento específico na área, né? Então, basicamente, as pessoas que hoje, alguns, né, vou dizer, a boa parte dos inspetores que a gente tem, ele saiu sem conhecimento do processo. Então, acaba que a gente retirou pessoas ali por necessidade e acabou que a gente foi treinando essas pessoas no dia a dia, né? Fomos moldando essas pessoas hoje, inspetores e técnicos de qualidade, no dia a dia. E é muito importante até termos esses cursos, né, técnicos, como o Danilo está participando aí, é professor, e aí está tendo essa turma no Senai, justamente para demandar a gente de pessoas com conhecimento específico na área de qualidade, para que a gente possa ser um facilitador na hora de, né, colocar uma pessoa numa empreitada. Porque, infelizmente, foi muito difícil para a gente, no início, com pessoas que, infelizmente, não tinham conhecimento específico nessa área de qualidade, né? Então, hoje, basicamente, a gente, quando for fazer um recrutamento, a gente prefere uma pessoa, né, ou ela já vem com passos largos, com uma pessoa que tem conhecimento, pelo menos teórico, na área. Uma formação técnica, tanto em química ou especificamente qualidade, né? Que é o que ajuda a gente bastante no processo do dia a dia, né? Porque certas situações ou certos conhecimentos a gente não precisa estar treinando ou explicando no dia a dia. A pessoa já vem ali madura nesse sentido. Então, hoje em dia já é um facilitador e pessoas que têm esse conhecimento para a gente já entra no processo com passos largos. E, inclusive, como você mencionou, André, esse curso técnico de qualidade é relativamente antigo, mas aqui na região é novo, né? Então, o Senai está inovando justamente para poder atender às necessidades das indústrias, né? Perfeitamente. E a galera está querendo estágio, viu, André? A galera está doida para trabalhar, o pessoal está querendo estágio. Então, se surgir uma oportunidade aí, você fala aqui com o pessoal do Senai, qualquer coisa, manda um zap aí para mim. Claro. Vou falar, a turma é boa, viu? A turma é boa. Não, com certeza. Pode falar, Rose. Boa tarde, André. Boa tarde, Diante do seu currículo, dessa sua grade curricular, que trabalhou nas empresas de pequeno, médio e grande porte, nessa área da qualidade, há muita, assim, robustez nessa área? Você fala em que sentido, Rose? Assim... Por exemplo, assim, na área da qualidade, numa empresa de pequeno porte, para uma empresa de médio porte, tem muita diferenciação, tem muita exigência, no caso, sendo essas empresas, uma de pequena e outra de médio, outra de grande porte? Sim, tem diferença, viu, Rose? Isso vai muito em função do seu produto, certo? O quanto ele é demandado pelas pessoas, ou seja, para se fazer aí a gente falando de produto em si, quando a gente pega, eu trabalhei numa indústria de eletrônicos que produzia pendrive, e hoje eu trabalho numa indústria de calçados que produz sandálias havaianas, né? Sim. E a demanda em si, aí não vou levar em consideração o fator custo, tá? De produção, de custo e rentabilidade, eu não vou levar em consideração isso, mas quando eu falo de sandália, a gente tem uma demanda muito grande no Brasil e no mundo. A gente está falando de 700 mil pares dia de uma empresa, 200 de uma, 260 mil de outra, e você está falando de um produto, quando eu falo de sandália, né, que tem um valor caríssimo no exterior. E, em função disso, a gente necessita ter um processo de qualidade, um processo de auditoria, um processo que garanta, né, ou seja, garantia da qualidade robusto. Justamente porque o nome, falando do produto, né, Havaianas, é extremamente famoso e lá fora ele né, como se fosse uma marca de luxo. Ele vende a preços aí bem salgados, vamos dizer assim, se fosse para a gente aqui.
em função disso, a gente precisa, sim, garantir uma qualidade bem, né? Ou seja, a gente tem processos e controles muito mais robustos, né? Do que onde eu, né, trabalhei já, né? Mas não quer dizer que a gente produzia com má qualidade lá atrás, na outra empresa, não. Sim, eu entendi aí. Entendeu, né? E lá a gente também tinha os processos de qualidade, né, para garantir, porém não com um controle tão grande quanto a gente faz aqui na Alpargatas. Ok, muito obrigada. Por nada. André, Oi, Ana. deixa eu te perguntar, igual você tinha mencionado, na Alpargatas vocês trabalham com todo o processo da qualidade. Agora, em cada empresa segue por exemplo, uma fase do processo de qualidade ou todas têm um jeito de trabalhar? Desculpa, Ana, não entendi sua pergunta, cortou aqui. Assim, na Alpargatas você falou que trabalha todo o processo da qualidade. Agora, em outras, se eu chegar em outras empresas, elas vão trabalhar desse modo ou elas agregam cada... Aí você está falando em termos da própria companhia Alpargatas, é isso? Das diferentes fábricas? Isso. Tá. Então, a gente procura ter o máximo alinhamento possível em termos de padrões, né? É certo que a gente tem, em algumas fábricas, processos e produtos diferentes do que a gente produz aqui. Obviamente, a gente tem controles diferentes em relação ao produto, porque é diferente, né? Então, a concepção dele o processo de produção é diferente. Então, pode ser que, assim, em virtude disso, a gente tenha situações diferentes em termos de atividade de qualidade. Então, mas, assim, a gente procura, em termos, por exemplo, se é o mesmo produto, a gente precisa falar a mesma língua, né? No dito popular aqui de indústria, para que a gente não tenha lá na frente um produto diferente do outro, né? Falando de borracha, características da própria borracha, da forquilha, né? De tamanho, de qualidade de estampa. Então, assim, quando a gente fala de mesmo produto que é trabalhado nas diferentes fábricas da mesma companhia, a gente procura ter, sim, esse mesmo alinhamento. Inclusive, são feitas reuniões entre as unidades para entender essas dinâmicas do dia a dia em relação à concepção do produto. Né? Ah, sim, entendi. Obrigada. Por nada. Bem, André, no caso, você como supervisor técnico em qualidade, você como gestor de pessoas ali dessa área, que tanto cresce, né, no Brasil em si, o que você acha, o que você vê que esse profissional precisa? Quais são as habilidades, o que ele precisa ter para ele poder se destacar nesse meio? Certo, Danilo. Bacana a pergunta, viu, cara? É o seguinte, cara, antes de qualquer coisa, o profissional ele tem que ser uma pessoa atuante. Tem que ser, isso aí eu estou falando de independente da profissão, né? O cara quer ingressar numa indústria, quer ingressar em qualquer organização, aí a gente está falando, né, de técnico de qualidade, por exemplo, ele tem que entender que ele vai para ali para entregar resultado e tem que ser resultado satisfatório, né? Tem que ser resultado que gera valor e que gere lucro para a empresa. A empresa não busca profissional para ir ali dar trabalho e, né, dar dor de cabeça, não. Tem que ser um profissional atuante, que tenha disposição, vontade, flexibilidade, uma pessoa que esteja sempre, né, atuante na área. Eu estou falando mais de perfil profissional, tá? Eu não estou falando especificamente de área, não. Então, a gente precisa de pessoas que, assim, já dizia, né, alguns filósofos aí das áreas, que contrate caráter, contrate, né, pessoa que tenha vontade realmente, e depois você vai treinando as habilidades. É muito melhor você ter uma pessoa no processo que tenha pulso firme, no sentido de atuação, de vontade de trabalhar, e com pouca experiência, vamos dizer assim, né, que a gente vai treinando ela e vai ganhando essa robustez, do que uma pessoa que vem com conhecimento, que tem uma experiência boa, mas que não é atuante, uma pessoa que não tenha um ver e agir ali, não é uma pessoa que, né, que traz informação, que analisa, né? Então, assim,
para a gente é muito mais fácil esse perfil. Agora, em relação à atuação em si, um técnico de qualidade ele tem que ser extremamente analítico, observador, crítico. Ele tem que olhar o processo com uma criticidade muito grande, muito em função daquilo que está sendo executado, que deveria, né, tem que ser o padrão de execução, e sobre as oportunidades que tem de melhoria, porque o padrão ele tem que ser questionado sempre. Não quer dizer que eu tenho um padrão que tem que ser produzido daquele jeito, que ele não possa ser mudado, que ele não pode ter uma alteração. Por quê? Porque a ideia é de melhoria contínua sempre. A gente tem que sempre ver um processo como algo que se tem ali de rotina, mas que ele possa ser questionado para ser melhorado. É a ideia de toda empresa, né? Em função de quê? Porque, basicamente, você precisa trazer melhorias sempre para agregar valor no produto de forma eficiente e eficaz, para que isso gere lucros e rentabilidade para a empresa. Então, esse é um perfil que a gente precisa. Uma pessoa que olhe o processo de modo crítico, analítico, faz as análises, saiba tomar decisões, né, muito em função daquilo que é a expectativa do cliente. Obviamente, a pessoa não vai tomar uma decisão sozinha, mas ela pode vir para uma decisão já formada e pôr em discussão, não é? E quando ela tem conhecimento, vamos dizer assim, com propriedade, ela possa ir lá e tomar a decisão que tem que tomar. Seja uma pessoa, de fato, atuante. Então, perfil analítico, crítico. Crítico não é de causar tumulto, não, viu, pessoal? É crítico de chegar e questionar, mas questionar no bom sentido, né? Por que eu não posso? Por que eu posso? Será que isso aqui não pode ser diferente? Se eu fizer isso ali, será que não melhora? Né? Fazer umas análises, etc. Nada que mude o padrão atual, mas que questione para que a gente possa estudar e tentar melhorar ele. E essa é a ideia sempre de pessoas no processo que a gente tem preferência, né? Que a gente tem preferência de perfil. Pessoas atuantes, né? De qualquer forma, que venha com vontade. Ok. Vou passar a palavra aqui para Maria Luísa Pereira, que ela já levantou a mãozinha um tempinho. Pode falar, Maria. Agora é Maria Luísa mesmo, tá? Laura tinha falado que não trabalhava com os técnicos, que era só com algumas pessoas, alguns aprendizes. Lá eles trabalham na parte da produção, de mexer com as máquinas, produção das sandálias? Você fala os aprendizes, né, Maria? Exatamente, porque não era técnico, era só aprendizes. Isso, eu só diferenciei estagiário de aprendiz, e lá os aprendizes, eles também são inseridos no processo, ou seja, eles atuam no processo de transformação, trabalham com máquinas, né, tudo com devido treinamento, tá, pessoal? O pessoal não chega lá e já vai pôr na mão de máquina, não, tem que fazer o treinamento de operação segura, até porque isso aí é um valor, e a segurança é um valor inquestionável dentro da companhia. Então, inclusive, a gente tem regras de ouro lá, que são assim, determinantes até mesmo na permanência dessa pessoa na empresa, né? Então, se o comportamento dela não está adequado com relação à segurança, pessoal, isso aí pode, né, trazer assim, problemas para o profissional em si. Só fazendo esse adendo aqui com relação à segurança. Mas, resumindo a sua pergunta aí, Maria, os aprendizes são atuantes, sim, no processo de transformação, tá? Em máquinas, equipamentos, né, processos, todos eles são atuantes, inclusive na qualidade também. Tem que ser maiores de idade, eles assim, pegam aprendiz assim, a partir de uma idade até tal idade? A gente tem lá o perfil de 18 a 22 anos, se eu não me engano, ou 24, não estou meio me recordando aí, né, com essa exigência do RH. Mas, se eu não me engano, é de 18 a 24 anos. Ok, então, galera, agora é 4h43, eu vi que tem algumas pessoas aqui que estão querendo fazer algumas perguntas, aí vamos rapidinho fazer algumas perguntas aqui para a gente poder finalizar, que já extrapolou um pouco o nosso horário. A previsão era uns 30 minutos, mas
O bate-papo tá legal, tá bacana, a galera tá participando. O André tá sendo bem objetivo nas respostas para a gente poder entender. E tá bacana, tô gostando mesmo. Fala aí, Lucas. Lucas Gabriel. Boa tarde, André. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. André, como você falou aí de uma dificuldade que você teve, eu gostaria de saber qual foi a maior dificuldade que você já teve na área de qualidade? Você fala CD especificamente ou qualquer área, ô Lucas? A de qualidade, qualquer área. Tá. Vamos dizer setor, né? A área da qualidade, e a gente tem diferentes setores, e qual foi o mais complicado? Bom, basicamente, ô Lucas, recentemente a gente teve um problema específico nas sandálias e a gente está analisando o que de fato pode ter ocorrido, né? Porque a gente teve um desafio muito grande em termos de custo no passado aí, de desenvolver um fornecedor novo, né? De borracha. Por quê? Porque quando você tem um fornecedor só, você fica refém, né? E fica, né, com essa variação toda de câmbio, de valores, etc., pode levar a um patamar de custo da sandália que não seja viável para a empresa. Então, é extremamente saudável você desenvolver outros fornecedores, né? Como estratégia. Só que isso traz um certo impacto, né? Então, quando você muda de um fornecedor A para B, você garantir que esse B, por exemplo, ele tem as mesmas características do A, tem uma certa complexidade e se dá um trabalho considerável, né? Então, quando a gente fez esse processo de desenvolvimento de novo fornecedor de borracha, ele trouxe uma dificuldade muito grande para o processo fabril. Por quê? Porque você mudou um composto extremamente importante da sandália, que ele vai mudar toda a cadeia para frente. Então, você estava com um processo que tinha, né, vamos dizer assim, seus ranges e padrões para um determinado composto, e quando você muda esse principal composto, você tem, daí para frente do processo, uma adversidade muito grande. Então, assim, para a gente chegar nesse ponto, né? Porque, veja bem, não sei se vocês conhecem inutilizado, refugo. Refugo é peças que não atendem um padrão. Então, são, em tese, peças defeituosas, né? A gente, no início da fábrica, acho que o Danilo deve lembrar bem, a gente girava, em termos de inutilizado e refugo, em torno de 20%, ou seja, a cada 100 pares que eu produzia, 20 não atendia os parâmetros, os padrões de qualidade. E a gente fez um processo de transformação, ou seja, de cultura, de auditorias, né? Fizemos uns planos de ações bem robustos na fábrica e conseguimos reduzir isso para a faixa de 8% de inutilizado. Então, já foi uma economia extremamente grande para a empresa. E depois que a gente mudou essa borracha, ele voltou para esse patamar de mais ou menos, não 20%, mas uns 14%, 15% de inutilizado. Então, a gente, para ter essa melhora no processo, muito em função de um produto que foi, né, desenvolvido e foi alterado, foi bem desafiador em termos de qualidade, né, para a gente poder voltar ao patamar que a gente estava. Então, para dizer a verdade, esse foi o maior desafio que a gente teve, né? Foi doloroso, foi desafiador, mas a gente conseguiu, né? Com muita informação, com estatística, com dados qualitativos, quantitativos, né? A gente tendo informação, e que é muito importante, tá, pessoal? A gente só toma decisão baseada em estatística, a gente não toma decisão baseada no achismo. Isso não funciona, isso não traz resultados. Talvez você gere um resultado ali momentâneo, mas não é algo que vai sobreviver, não vai ter resultado permanente. Base estatística é o que a gente utiliza para tomada de decisão. Então, a gente tem que saber exatamente qual é o comportamento de um certo material, né, quais as condições, foi feita, todas essas informações são extremamente importantes para o levantamento dos dados e tomada de decisões. Caso contrário, a gente vai ter um ciclo virtuoso, a gente vai ficar correndo atrás do rabo e não consegue resolver o problema. Você falou do percentual do inutilizado, André, tá quanto hoje aí?
Ô, Danilo, a gente teve aí como a gente também sofre com umas alterações do clima. Eu não sei se você lembra disso, né? Você lembra? Sim, com certeza. O clima externo, se eu estou falando um tempo quente, eu vou para um tempo frio, eu vou para um tempo úmido, isso influencia na mistura da borracha. Traz certos impactos, né? Um ambiente que tem mais umidade, traz uma condensação no processo, e a gente tem aí grandes perdas por inutilizado esse fator, porque a água é um contaminante no processo, né? Então, a gente tem um processo de, né, resfriamento de processo, controle de temperatura. Então, hoje, a gente está girando na casa de 8, 9% de inutilizado. Deu uma subidinha nos últimos 2 meses, muito em função dessa mudança do clima. E, né, algumas outras adversidades também. Mas é algo que, assim, que a gente tem como normal, mas que a gente precisa melhorar na atuação. A gente precisa estar mais robusto nas ações em função dessas alterações de clima, né? Mas, assim, a gente vê com bons olhos aí a evolução que a gente teve após a mudança desse composto. Que bom. Ei, André, vou puxar mais 2 perguntas aqui para você, para a gente poder finalizar. Vou perguntar aqui a da Miraci, que está no chat. A Miraci perguntou, você tem alguma dica, conselho, para dar para a gente que está começando? Olha, gente, eu quando estava estudando, quando eu fiz faculdade de engenharia, né, eu não iniciei o curso técnico, eu acho que eu arrependo por isso, eu poderia ter começado um pouco antes, mas assim, abusem dos estudos e do conhecimento, tá? Isso aí é algo que ninguém tira de vocês, é algo que podem roubar qualquer coisa, mas não vai tirar o seu conhecimento, então abusem disso daí, porque isso vai, na frente, trazer grandes frutos, né? Até mesmo para, sei lá, cara, empreender, né? Alguém que quiser tomar um rumo diferente do que ser só empregado, ou que quiser montar um negócio também, conhecimento é sempre importante. Então, para quem está iniciando, abusem realmente da oportunidade que tem de adquirir conhecimento. E hoje em dia, diga-se de passagem, tem vários recursos, né, Danilo? Então, eu vejo que como uma grande dica, tá? E assim, pessoal, aí vai muito em função daquilo que cada um quer, né? Para a sua vida, decidir em termos de carreira. Agora, para chegar onde você quer, você vê que é algo diferente, né? Você precisa fazer algo diferente, precisa ser atuante, você precisa ser, vamos dizer assim, a pessoa que controla realmente a sua vida. Porque, às vezes, a gente coloca muito de desculpa, né? A gente coloca muita porém, mas é porque isso, é por aquilo. Ora, se a pessoa, obviamente, quer e tem esse desejo, ela precisa realmente, como se diz, né, o pessoal fala muito, correr atrás. O pessoal lá na fábrica briga porque fala de correr atrás, porque correr atrás você vai ficar sempre atrás, mas correr na frente para garantir isso para você. E assim, não se enganem, pessoal. Tenham realmente consciência daquilo que vocês desejam para vocês, né? E, obviamente, aproveitem a oportunidade que vocês têm na mão agora, de termos de conhecimento, abusem, né? Eu acho que seria a primeira dica. E em termos de profissional, pessoal, é muito em função daquilo que eu já disse antes. Se eu, vou me oferecer a minha mão de obra, porque eu quero seguir carreira numa empresa, numa indústria, eu vou, né, oferecer a minha mão de obra para uma empresa e ela, né, de repente, me contrata ou vê que isso é uma oportunidade, agarrem e realmente sejam atuantes, pessoas que vão lá e façam uma diferença. Fazer mais do mesmo, todo mundo vai fazendo ali, aqui, e acaba que essa pessoa fica estagnada, não cresce. Agora, se quer realmente, né, ter um crescimento bacana, tem que ser diferenciada. Lá, né, com todo perfil ético também, né, pessoal, que isso também conta bastante, que a gente não pode ter profissionais que estejam ali
numa equipe, num time de trabalho, aí a gente pode até utilizar esse jargão, né? Que passe a perna, ou que suba nas costas dos outros para poder mostrar o seu trabalho, não. Ele tem que mostrar com profissionalismo, com competência, com ética, a pessoa que está ali para se ajudar o time, está disponível. Essas são as dicas assim, profissionais que eu passo para vocês, que são extremamente importantes, e todos os gestores ficam, vamos dizer, vislumbrados com isso. Eles, na hora que eles veem isso, obviamente, há uma oportunidade muito grande de ser reconhecido. É o que eu tenho de dica. Para fechar, André, fala aí, Tiago Brandão, para a gente poder finalizar esse bate-papo nosso. André, qual os aspectos assim, essenciais para você, um gestor da qualidade, deve ter? Os essenciais, assim. No mínimo, ele tem que ter aquilo. Então, Tiagão, eu acho que é o seguinte, cara, a gente, para garantir a qualidade, a gente precisa ter como até mencionei anteriormente, um olhar crítico para dentro do processo, né? Suspeitar de tudo. Não estou falando que você tem que ser desconfiado em tudo que você tem em sua vida, não, mas num ambiente profissional onde você é atuante, em termos de qualidade, desconfie daquilo no sentido de, de investigação. Uma pessoa um técnico de qualidade, um supervisor de qualidade, ele tem que ir a fundo nas análises, entendeu? Como eu disse anteriormente, a gente não toma decisão simplesmente por tomar. A gente não vai impactar no processo ali simplesmente por uma tomada de decisão no achismo, né? Porque eu peguei no vento aqui, eu acho que não é assim que funciona. Então, o perfil do profissional ele tem que ser uma pessoa crítica, né? Analítica, questionadora no sentido de questionar mesmo o processo, né? De verificar aí a fundo nas análises, para que, de fato, a gente tenha um entendimento mais apurado do que está acontecendo, né? Naquela dinâmica ali, que a gente tenha realmente entendimento do porquê, da causa raiz. Né? Eu não sei se vocês, com certeza, devem trabalhar a causa raiz, espinha de peixe, etc., análise. Vamos ver. E vocês vão ver isso. São ações que a gente é investigativo, que a gente, né, busca sempre entender a causa raiz, fazer uma timeline, eu não sei se, né, já passaram, o Danilo deve passar isso para vocês, timeline, linha do tempo, para investigar, começou aqui esse problema, aconteceu isso, nesse momento aqui teve esse evento, por que aconteceu isso, qual foi a situação que aconteceu, e aí eu vou passando etapa por etapa numa análise. Então é muito importante que o técnico, o supervisor, ele tenha um poder de análise muito bacana, que saiba fazer isso, um senso crítico para questionar, né, o desconfiar lá, que eu disse, e também tenha ações muito voltadas em termos de abrangência, né? Quando a gente fala, encontrou um problema no processo, cara, o que eu tenho que fazer? Cara, na hora eu tenho que entender de onde é a origem desse problema, por que ele foi ocasionado, e lá na origem dele garantir que ele não está sendo produzido, não está sendo criado, né, esse problema. Para que eu não tenha mais um problema, para que o problema realmente não seja tão grande. E aí eu tenho que fazer uma abrangência, por isso que a gente faz linha do tempo. Quando começou, aí eu vou fazendo até aonde eu encontrei, né, para ver qual o tamanho do problema que eu tenho e a abrangência que eu tenho que fazer na fábrica para encontrar, na verdade, esses problemas e garantir que eles não vão para a mão do consumidor. Então, como eu disse, né, e vou enfatizar sempre, uma pessoa que tem que ser analítica, crítica, sabe fazer análise, sabe fazer abrangência, como eu disse, é uma cabeça pensante a todo momento. E ele tem que estar, sim, tem que fazer uma corrida assistida na fábrica a todo momento, investigando, verificando, né, históricos de problemas que a gente já teve, se não está ocorrendo de novo, uma série de situações que tem que ser, né, monitoradas. Ótimo, André. Então, agora é 4h58, eu preciso liberar a turma da tarde, que finaliza a aula às 5 horas, mas acredito que o nosso objetivo ele foi atingido, que foi justamente esse bate-papo. Então, foi um bate-papo bacana,
A galera participou bastante. Infelizmente, não tem como a gente atender. Agora tem 37 pessoas, mas no início chegou aos 45. Eu vejo que o pessoal, o curso começou, querendo ou não, agora, tem vai fazer um mês praticamente, então o pessoal está muito animado, muito interessado, né? O pessoal está curioso, né, saber realmente o que faz um técnico em qualidade. Então, eu acredito que à medida que o curso vai passando, que as coisas vão acontecendo, a galera vai entendendo mais o que faz um técnico em qualidade em si. Bom, assim, André, muito obrigado a sua participação, cara. Danilo. Oi, Sandra. A turma está querendo estágio. Ah, já falei com o André aqui. Já falei, tiver estágio aí. A turma está querendo estágio, não de jovem aprendiz, não, porque tem maiores de idade na turma, maiores do 24, queremos estágio. Claro, a galera quer trabalhar, velho. André, e quem é menor de idade, o certo é esperar ter aos 18? Ou tem outras empresas que contratam técnico em qualidade menor de idade? Ó, falando de alpargatas, é maior de 18 acima, certo? Agora, eu acredito sim que tem outras empresas que pegam que seria menor aprendiz, né? Não jovem aprendiz, mas menor aprendiz. Agora, de fato, eu não sei qual empresa especificamente faz esse tipo de contratação. Eu sei que existe sim, já ouvi, né, conversas e comentários a respeito. Na Alpargatas é acima de 18 anos, mas pode ficar tranquilo. Na hora que tiver algum processo lá de estágio e de jovens aprendizes também, que é um caminho bacana, que vocês já têm uma carga boa, seria bastante interessante isso, eu comunico o Danilo, né, para poder estar passando para vocês aí. E aí a gente vai, né, obviamente, dar preferência para pessoas que tenham, né, uma experiência teórica, uma carga teórica já bacana. E o Senai, não só com a Alpargatas, mas também com outras indústrias, já tem um vínculo positivo, né? A gente já vem trabalhando e promovendo muitos alunos, já deixando esses alunos qualificados para as empresas. Então, isso é muito bom. Então, galera, muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado novamente, André, pela sua participação. Estamos à disposição aí, cara. Tá. E aí, no caso, qualquer coisa, a gente marca um outro bate-papo, a gente vai falar sobre qualidade. Enfim. E fica à vontade, viu? Eu estou disponível, sempre precisar aí bater um papo com a galera, falar um ponto ou outro, uma análise, fazer uma análise mais específica sobre algum ponto, algum trabalho específico aí, estou à disposição. Eu acho super interessante isso daí, é uma oportunidade boa, não vejo, né, problema nisso daí, ou seja, a disposição vai ser total, porque eu gosto de estar interagindo assim, cara, bacana, né, dando uma luz, vamos dizer assim, na garotada aí. Então, beleza. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos. Amanhã é sexta, né? Então, eu vejo vocês amanhã na sala de aula. Valeu, galera. Valeu, André. Muito obrigado. Por nada, obrigado. Tudo de bom para vocês aí.